Lucas, capítulo 17, versículos 11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficavam de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus queria dizer com isso é: vocês já estão curados, mas o sacerdote precisa atestar. Aconteceu que, indo eles, perceberam que estavam purificados. E um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé salvou você. Tem um sentimento nesses 9 leprosos que nós precisamos evitar. Um sentimento que rouba da gente a gratidão. Tem um sentimento nesse samaritano que nós precisamos copiar. Um sentimento que inspira a gratidão. Os samaritanos nessa época eram gente que não era muito crente. Os samaritanos era uma mistura de religião, uma espécie de sincretismo religioso. Alguns deles até praticavam uma versão do judaísmo. Os judeus que adoravam em Jerusalém entendiam os samaritanos como gente que não era de Deus. Os samaritanos, eles achavam que eram, mas eles também achavam que não era muito. Esses judeus que eram de Deus, quando eles ficaram leprosos, o sentimento que havia no coração deles era: Deus me abandonou. E esse sentimento de Deus me abandonou era um sentimento de vitimismo ligado ao fato de: se eu sou judeu, meu pai era judeu, a gente adora a Deus no templo desde muitas gerações, Deus não devia ter deixado o mal vir sobre mim. E eles vão viver a vida de leproso deles, meio que desistido de Deus e com um sentimento de: Deus não liga para mim. Até que eles encontram Jesus. E a esperança deles se acende. Mas não porque eles se converteram a Deus, não porque eles se voltaram para Deus, porque o sentimento deles é: Deus me pertence e Ele tem mais é que fazer o que eu mando. Quando alguma coisa dá errado, o sentimento deles é: Deus não me obedece. Eu não sei para que servir a um Deus desse que não faz o que a gente manda. O resultado disso é que eles se afastam na medida em que o mal acontece. Quando Jesus aparece, eles vão atrás de Jesus, mas vão muito mais como quem vai atrás de um curandeiro, de um médico, alguma coisa para tentar ver se resolve. E resolveu. Jesus os cura. Mas o sentimento deles de me dar o bem é obrigação de Deus, me dar o bem é obrigação do outro, me dar o bem é meu direito, faz com que de lá de onde eles estavam curados, eles nem voltam para
agradecer a Jesus. Eu imagino que se essa cura acontece na região por perto de Samaria, e se Jesus os manda se apresentar ao sacerdote, eles têm que andar alguns quilômetros para chegar a Jerusalém. E a razão por que Jesus os manda ir ao sacerdote é apenas porque ninguém além do sacerdote tinha o carimbo para estabelecer que eles estavam curados. Naquela época, a cura da lepra tinha de ser estabelecida pelo sacerdote. Não era um médico que dizia que a pessoa estava curada. O laudo de cura de lepra era dado pelo sacerdote. Por isso Jesus manda eles irem ao sacerdote. O que Jesus quer dizer é: vocês já estão curados, vai lá para o sacerdote ao lado. Só falta a assinatura do sacerdote, a cura já está feita, vão. E eles foram. Mas de Jerusalém para voltar a Samaria dava um pouquinho de trabalho. Eu imagino que a maioria deles, ou os 9, não moravam em Samaria, porque eles não eram samaritanos. Jesus devia estar naquela região. Eu imagino que a maioria deles morava de Jerusalém para o sul. Samaria ficava ao norte. Então eles descem do norte e vão até Jerusalém, pegam o laudo do sacerdote, o sacerdote diz: vocês estão curados. E aí os 9 pensam: vou estar lá não, né? É muito longe, vou cuidar da minha vida. O samaritano volta. Por que aqueles 9 não voltaram? Porque eles estavam tomados por um sentimento que a maioria de nós somos tomados. Sabe, quando as pessoas fazem o bem para nós, o nosso sentimento, na maioria das vezes, é que eles não fizeram mais do que obrigação. E quando o mal vem sobre nós, o nosso sentimento é de que alguma coisa está errada, porque o mundo nos devia o bem e não deu. O universo nos devia o bem e não deu. O mundo está me devendo alguma coisa e não me deu. E nós nos damos o direito de ficarmos reclamões, murmuradores e cobradores de Deus e do mundo, quando a verdade é que todos nós devíamos olhar para o bem que vem de Deus como presente, para o afeto que vem de Deus, para o cuidado que vem de Deus como presente. Mas mais, nós devíamos olhar para o amor, para o carinho, para o cuidado, para o serviço, para a proteção que vem do outro como presente. Porque se nós olhássemos para o que o outro nos dá como presente, duas coisas não aconteceriam. Número 1, nós não seríamos ingratos. Número 2, nós não cobraríamos doentiamente que o outro nos dê o que a gente quer. Sabe, a maioria de nós não agradece quando o outro cuida da gente. E a maioria de nós cobra com dor, com peso, com tensão do outro, quando ele não cuida. Se a gente vencesse esse sentimento que esses 9 judeus têm, nossas relações melhorariam e muito mais, nossa gratidão melhoraria, porque cada vez que alguém nos dá alguma coisa boa, cada vez que a vida nos dá alguma coisa boa, nós nos sentiríamos presenteados. E quem ganha presente quer agradecer. Mas é mais do que isso. Quem nos deu o presente se sente bem ao presentear. Sabe o que faz mal? É quando a gente dá um presente para uma pessoa e ela pega o presente e olha para ele e diz: você não fez mais do que a sua obrigação. Quem que se sente inspirado a presentear de novo? Ninguém. Assim, nossas relações vão ficando cada vez mais doentias um com o outro, porque a gente é como aqueles 9 leprosos que quando recebe alguma coisa boa, não percebe o bem que o outro nos fez, o presente que o outro nos deu, o cuidado que o outro tem com a gente. Em vez disso, nós pegamos aquele presente e olhamos para ele e dizemos: mas semana passada você não me deu aquilo outro. Mas eu ainda estou esperando aquela outra parte.
Essa é a sensação daqueles 9 judeus. Quando Jesus disse, não foram 10 os curados, só veio um samaritano, e os 9 que eram judeus, os 9 judeus, porque eles eram judeus, porque o Deus é deles, porque o Abraão é deles, porque os patriarcas são deles, porque o templo é deles, porque os profetas são deles, porque a lei é deles, porque a Bíblia é deles, porque tudo é deles. O sentimento dos 9 leprosos é, ele não é judeu, não está curando judeu, não foi enviado para a casa de Israel, fez mais do que a obrigação dele. E sim, é muito provável que quando era interessante para eles, para os 9, eles contaram para alguém lá o quanto eles foram abençoados. Muito possível. Sabe, às vezes, para aqueles 9 leprosos, contar que Jesus os curou ia dar respaldo social para eles. Num ambiente em que alguém amava muito a Jesus, num ambiente em que tem um grupo pequeno falando bem de Jesus, dizendo que Jesus foi bom, que Jesus abençoou, eles entravam na fila e falavam, olha, eu sou um desses, Jesus me curou de lepra. Mas eles não estavam sendo gratos, eles estavam aproveitando a situação para se promover. Mas gratidão mesmo não tinha, porque se eles estivessem em outro grupo que estivesse falando mal de Jesus, eles nem tocariam no assunto, porque não tinha realmente a sensação de presente. Por quê? Porque eles eram judeus, porque eles eram parte do povo que achava que tinha direito. E de fato, eles tinham direito, eles eram descendentes de Abraão. Mas esse não é um sentimento bom. O sentimento que toma posse do outro, o sentimento que quer controlar Deus, o sentimento que quer controlar o outro, que quer garantir que nada nunca vai faltar porque eu controlo, é um sentimento que acaba fazendo a gente ser ingrato, murmurador, reclamador, e aí a gente entra debaixo da maldição que Jesus falou. Aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, aquele que murmura, que reclama, vai perder o que tem. É só você observar, isso é um princípio claro como água. Olha para a vida, observa ao seu redor, observa na sua própria vida, observa a vida daqueles que nunca agradecem, nunca reconhecem, nunca aceitam que a vida é um presente, nunca aceita que os relacionamentos são presentes, nunca aceita que o bem que chega a nós é um presente. Ele sempre acha que o bem é obrigação de Deus, é obrigação da vida, é obrigação do outro, não aceita como presente. Olha para essas pessoas, você vai notar, invariavelmente, elas estão sempre infelizes e elas estão sempre perdendo, elas não param de perder. Mas observa o sentimento do samaritano. Não tem o samaritano? O samaritano sabia que ele era um samaritano. O samaritano sabia que ele não merecia a cura de Jesus. O samaritano sabia que ele era judeu, que ele não era judeu, aliás. E ele sabia que Jesus era. O samaritano foi treinado desde a infância para entender que Jesus devia virar a cara para ele e não falar com ele. A razão porque aquele samaritano estava no meio de 9 judeus é porque os 9 judeus estavam leprosos. Se não tivesse leprosos, não estariam com ele. O samaritano sabia da sua indignidade. O samaritano sabia da sua incapacidade de agradar aquele povo de alto nível. Então, quando o samaritano se aproxima de Jesus, junto com os 9 judeus leprosos, o samaritano imaginava lá no seu coração que Jesus curaria os 9 judeus e deixaria ele com lepra. Quando o samaritano foi curado no meio dos 9, ele disse: ganhei um presente. Que sortudo que eu sou de estar no meio dos judeus agora. Que coisa gostosa, porque eu estava ali. Semana passada eu estava no outro grupo de leprosos que era só samaritano, mas por uma sorte do destino, cá estava eu no meio desses leprosos judeus. E aí Jesus chegou lá e curou todo mundo e eu fui no pacote. Oh, pessoinha sortuda que eu sou, que pessoinha abençoada, que maravilha. E foi ele, recebeu o atestado e voltou para Jesus. Jesus, eu queria te agradecer.
Por quê? Porque você me deu um presente. Quem não tem a sensação de que a vida é um presente, de que a saúde é um presente, de que o dinheiro que foi dado é um presente, de que o trabalho é um presente, de que os relacionamentos são um presente, de que gente que se importa com a gente, que gosta da gente, é um presente, de que ter comida na mesa é um presente, que poder respirar é um presente. Quem não consegue entender isso, vai agir como os 9 leprosos e vai ser ingrato, não vai ganhar mais nada, vai ganhar aquilo. E vou te falar a verdade, duvido nada que dali a 1 ano os 9 leprosos não estavam leprosos de novo. E não, eu não estou torcendo para eles estarem leprosos, não, de verdade eu não estou. Está pensando que eu estou, né? Não, não estou. Eu quero que dali a 2 anos eles estejam curados ainda. Mas eu tenho certeza absoluta que o samaritano, dali a 2 anos, ele não só estava curado de lepra, a vida dele cresceu, a vida dele avançou, ele era alguém melhor. Sabe por quê? Porque quando Jesus o recebe, Jesus disse para ele assim: sua fé te salvou, meu filho. Você vai muito mais além disso. Porque eu estou comparando o sentimento do samaritano com o sentimento dos 9 judeus. Porque, infelizmente, o treinamento da maioria ocidental está mais para o sentimento dos 9 judeus e está muito menos para o sentimento do samaritano. A maioria de nós acha que é obrigação de Deus nos dar ar para respirar. Então, quando a gente acorda de manhã e consegue fazer assim, a gente não se sente presenteado. A maioria de nós acha que é obrigação de Deus nos mandar comida. Então, quando na hora do almoço a gente consegue ser nutrido, a gente não consegue agradecer, porque a gente não entende que é um presente. Quando alguém que a gente ama se importa com a gente não considera um presente, porque a gente sente que é obrigação do mundo nos servir. Nada é presente. Na verdade, a maioria de nós estamos infelizes, magoados, com uma sensação de falta, de vazio, porque nada está bom para a gente, porque tudo que acontece com a gente é monótono, é uma eterna monotonia. A vida parece uma mesmice, porque a gente se sente presa ou preso nas garras de uma vida que nos dá tudo e é obrigação dela dar, e a gente não consegue ver que estamos sendo presenteados. Hoje é um dia maravilhoso para você decidir que você não quer ser como os 9 leprosos. Hoje é o dia perfeito para você decidir que você quer ser como aquele samaritano, que entende que você não é digno. Sabe, Paulo, o apóstolo, falando sobre esse tema, ele disse assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Porque gente como aquele samaritano, que sabe que não é digno, olha para tudo que Deus dá como presente. Sabe por que os judeus não receberam o Messias, Jesus? Sabe por que os judeus perderam a hora? E o apóstolo João diz que todos quantos receberam Jesus, receberam com isso o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creram no seu nome, um nome que os judeus rejeitaram. Por que os judeus rejeitaram? Porque eles achavam que eles eram dignos de tudo, donos de tudo. E aí quando Jesus vem, eles não viram em Jesus um presente de Deus. Sabe por que não? Porque os judeus queriam que Jesus fosse do jeito deles, e eles pintaram Jesus
na imaginação deles, montado num cavalo branco com uma espada na mão, gritando: morte aos romanos, queda aos inimigos e viva Jerusalém. Mas aí ele chegou montado no jumentinho. Tá, que ele ressuscitava mortos, curava enfermos, aquietava a tempestade. Tá, que ele multiplicava pães. Tá, que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Mas não era do jeito que eles queriam. E como não eram do jeito que eles queriam, eles rejeitaram Jesus. E ao rejeitarem Jesus, já fazem 2000 anos que eles estão rejeitados. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a sua ingratidão faz você não ver que Deus é um presente. Sabe qual é o maior presente de Deus para você? Ele. Você é igual aquele samaritano, você não merece nem respirar. E ele, esse Deus, não só te deixa respirar, ele se tornou o Deus que é seu, que você não merecia. Um gentio pagão, nascido longe de Sião, você se tornou filho de Abraão. Ele te deu isso de presente. Mas aí, só porque as coisas não são do seu jeito, só porque você queria de um jeito e veio de outro, só porque você queria o cavalo branco e veio o jumentinho, você se magoa, se faz de vítima e não agradece. Hoje Deus te desafia ao dizer: eu quero ser como aquele samaritano. Eu não quero cobrar de Deus, eu quero ser grato. Eu quero aceitar o presente, mesmo que eu não entenda porque Deus está fazendo desse jeito, mas eu não merecia isso. É um presente. A vida é um presente, a respiração é um presente, o suprimento é um presente, o teto sobre a sua cabeça é um presente, os relacionamentos são presentes. Mas pastor, eu queria outros relacionamentos. Começa a agradecer por esses que tem, por favor. Pastor, eu queria outras bênçãos. Começa a agradecer por essas que já tem. É porque quando você não agradece, você perde. E em vez de ganhar o que você quer, você perde o que já tem. Não dá certo. Eu quero desafiar você a decidir que você não quer ser como aqueles 9 judeus, que você quer ser como aquele samaritano, que sabe que a vida é um presente.